Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Aqui, Ana, Caminho Sincrônico, Câmbio falando, nesse dia de vento galáctico, segundo encontro dessa jornada de encontros sincrônicos. E aqui estou hoje para fazer uma conversa com a Lu, vento cósmico, que vai entrar daqui a pouquinho. E eu quero te convidar, seja ao vivo ou pela gravação, quero te convidar para se estabelecer aqui nesse espaço com a gente, te convidar assim para suspender os julgamentos, as expectativas, te colocar em presença aqui, silenciar teu telefone, né, e se colocar aqui em presença para escutar essa conversa, que eu intenciono que ela te inspire, que ela possa te alentar, que ela possa te acalentar, que ela possa te trazer discernimento, consciência, frente ao que tu tá vivenciando agora, né? Que todos nós estamos atravessando nesse momento. Então, bora para essa conversa. Vou convidar aqui a Lu, que já chegou. Convida aí alguém que tu ama, que tu conhece, para estar aqui com a gente. Bem-vindos quem tá chegando. Deixa eu te achar aqui, Lu, para te chamar. A Lu já tá aqui. Bem-vindo, Kishikawa. Bem-vindos. Bora para essa conversa. Bem-vinda, Lu. A varanda. Coisa boa te ver. Amor, eu não tô te vendo. O Instagram tá muito chato, né? Tu não me enxerga? Que coisa! Vou tentar sair e entrar de novo para ver. Vai que. Vou fazer isso. Senão tu vai ficar ouvindo minha voz. Vamos lá, gente. Eu enxergo a Lu aqui. Tava tudo certo, ouvindo bem, mas tá acontecendo esses bugs aí, né? Então, vamos no fluxo do que tá pedindo nesse momento. Talvez seja para a Lu só me escutar hoje. Eu fiz já uma live assim e foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que ter a minha atenção mais focada ainda para a conversa, né? E fiquei mais atenta, assim, do que eu estaria se eu estivesse enxergando. Enfim, dia de comunicar, né? Então vamos ver o que nos reserva esse momento aqui. Vamos lá. Vai respirando aí enquanto isso. E ela, daí ele entra sozinho lá na outra câmera, entra já virado, como eu vou, e eu não vejo você, mas e aí a gente vai junto. Você tá me vendo? Eu te vejo bem. Tô vendo aí o teu cenário aí com amarelo no fundo, tu de blusa azul, com Então, essa tá pena ótimo. linda. Eu tive uma live que eu fiz, mais de uma live que eu fiz Eu assim, Lu. também É já fiz, interessante, também já fiz. interessante. Como é É, que tu tá chegando? Me fala como é que tu tá chegando. Fora que tu não me enxerga, tu só me escuta, me faz o teu check-in aí. eu Esse dia estou de te ouvindo bem, eu tô me vendo, daí eu fico me vendo, então eu vou ficar olhando pro outro canto. Não, eu tenho que olhar para a câmera, daí já olhando para a câmera é ótimo. É assim que tem que olhar para a câmera, não é isso? E aí é isso, Sim. vambora. Vambora. Lu, deixa Chega, eu te né? falar então. A gente Uhum. nesse dia de vento galáctico aqui, né? E comecei ontem esse circuito de 20 encontros. Intenciono que saiam os 20, né? Tu Uhum. como a gente fala, macaca velha nesse tipo de movimento, né? Eu tenho uma admiração gigante, assim, pela tua resiliência naquele processo do Kim do dia, né? Para quem não sabe, a Lu fez uma série de 260 dias onde todos os dias ela conversava com alguém do Kim. Foi mais desafiador do que esse que eu estou fazendo, porque era o Kim do dia, né? Não era É, alguém do selo do dia, né? é. E foi muito legal, assim, eu lembro que a gente ficava, eu e outros Kings, né, que eu conheço, a gente ficava, assim, Vai- chulhando, né, o dia que chegasse o nosso Kim para ser, e aí as pessoas começavam a se apresentar, às vezes tinha mais de um, né, Lu? é, E às vezes não tinha nenhum,
né? Então, foi. Não tem nenhum. Sim. Então, e eu tô com esse intento, assim, em função do final do ciclo, né? Nós estamos aí em pleno, quase dezembro gregoriano, já com enfeites de Natal aí nas lojas, Black Friday pedindo pra gente gastar, e tá essa loucura no 12,60. E É. eu me atrevi a fazer esse movimento aqui, porque eu acredito que sim, né? Que é possível viver um paradigma diferente, que é possível e nos é permitido fazer diferente, se esse diferente é em prol de um coletivo melhor, né? Um coletivo saudável, vamos dizer assim, né? E ancorado em quem é, né? Atento e vigilante no que realmente importa, né? E cada um sabe o que realmente importa. E hoje esse tom galáctico, né? Caímos nesse dia para fazer esse encontro aqui. E eu quero aproveitar para que tu conte assim para as pessoas, né? Como é que é para ti esse vento, né? Esse vento que tu é um vento cósmico. Inclusive, se tu quiser trazer, eu sei que tu toca flauta, né? Se tu quiser trazer a tua flauta, se tu quiser trazer o teu mantra Kim, se tu quiser trazer uma prece, o que tu sentir que esse vento te pede nesse momento, eu fecho meu microfone aqui e te deixo a palavra para tu trazer a tua expressão. Vamos fazer um soprinho, né? Vamos sempre fazer um sopro. O sopro, ele alinha quanticamente o campo, né? Eu não sei se vai Ok? sair, porque precisa ter uma captação profissional, às vezes. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, vou fazer bem curtinho, para pelo menos eu entro, Ok. entro eu. Vou fechar o microfone. Ai, arro. Nossa, aqui, arro. Arro. Não sei Arro. se Graças. Deu para ouvir tudo? Deu para ouvir sim. Tô aqui respirando, tava aqui de olho fechado. Ah, então. Deixa. Eu... É, esse som é um som muito apropriado. Eu não sabia que eu ia tocar esse som. E é assim que acontece com a flauta, né? Com a siltanka, que é um tubo de luz, é uma flauta nativa, né? Ancestral. Então ela tem muitos saberes guardados nela. E um dos saberes é esse, que ela é um tubo de luz, de vento, que liga céu e terra. Então, nada mais vento do que ter uma flauta, né, gente? É Sim, muito interessante. E aí, então, é o sopro. Uma das palavras do vento é alento, né? O sopro divino.
sopro da vida, né? O sopro divino, mas essa conexão através da respiração, que é por onde entra o prana, né? Onde entra o prana. O que é prana? O chi, o ki. Os chineses falam assim, ki, chi. Quem é da medicina chinesa sabe que tem que alinhar o chi numa casa, que é o Feng Shui, ou Feng Shui, Feng Shui. São muitas tradições, muitos códigos para entender esse agora. E agora é a hora de abrir a sacolinha que a gente tem de talismãs. Ao longo da nossa vida, a gente teve um monte de situação bonita, um monte de situação horrorosa. Então, gente, minha vida é uma delícia de histórias de terror. E de outras de amor, né? Como de todo mundo. Então, agora é a hora de ver o que a gente tem de habilidade, que fica, o que é lixeira que tem de ir embora de uma vez por todas. E esse vento, então voltando aqui ao que eu estava falando, que foi trazido aqui, foi para harmonizar a frequência. Então, a gente está agora no momento de falar sobre mais um outro paradigma, né? Avançar na nossa compreensão sobre a vida e começar. A gente já tem mais focos de fala de nova era, de transição planetária, de física quântica, mecânica quântica, enfim, de cocriação da realidade. Então está na hora de aprofundar um pouco nesses temas mesmo, porque inclusive eles desafogam um pouco a mente, tá ali só fazendo as danadas das curas. Não pode fazer cura o tempo todo, cura, cura, cura. Ai, a minha cura, meu processo. Então, precisa sim fazer, precisa autorregulação, com muita disciplina, com muita disciplina. E aí, a frequência é a energia do campo e a nossa aqui, então a gente está aqui num campo quântico. Quando eu sopro e coloco no campo um determinado código de frequência, eu harmonizo. Eu me harmonizo inicialmente, porque eu estou vindo da praia. Eu estava na praia com um neto, carro, trânsito, é feriado, né? Então, emendou, pura. Então, eu também vim em cima da hora, e aí me coloca dentro. Então, é uma ferramenta que eu tenho para nos colocar, porque daí se eu entro, nós estamos juntas aqui, nós e quem está vendo, interessa se está ao vivo ou está vendo depois, é quântico. Quem entrou nessa transmissão está nessa transmissão. Aí a gente tem muitos códigos. Só nessa fala tem muito código. Muito código. Você pode ver agora, pode ver em qualquer momento da sua vida, você vai estar dentro desse agora. Oi, você, tudo bem? Então é assim que funciona. Algumas coisas a gente vai soltando de amarra, a gente está muito amarrado. Eu sou veigo, cósmico. Sabe, biruta? Que venta para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para lá. Então, isso é um vento cósmico. Não se prende a nenhum lugar onde sinta que há uma amarra que impede a evolução do ser. Ontem a gente começou, então, trazendo aqui, depois dessa apresentação, só para terminar essa apresentação do sopro, eu acabei soprando o Interwoman. É um sopro feminino da grande lenda da mulher novilho búfalo branco, que é a mulher responsável pela recuperação das tradições dos povos norte-americanos, povos nativos norte-americanos. Então, esse sopro, tem o búfalo, é o grande animal, né, dessa tradição, e a mulher, novilho, búfalo branco, são beija-flor, gente. Aí a mulher, ela tem esse sopro. Ela tem uma linda lenda, lenda de recuperar valores. Então, foi esse sopro que fez esse campo. E aí, sim, um campo, em primeiro lugar, muito, muito obrigada, gratidão imensa pelo reconhecimento da importância de pegar esses 20 dias, Ana,
e celebrá-los, marcar, porque a coisa mais importante, presta atenção, mais importante, quando a gente pensa em recuperar quem somos, lembrar quem somos, recuperar a caminhada de ser humano, gente. Ser humano não é o que a gente está. A gente está sub-raça, que violenta criança, a mesma raça. Estupra criança. Isso não é, gente, isso não é humano. A gente está desumano. E a gente está sendo desligado por excesso de rede social, jogo, tal. Então a gente precisa recuperar urgentemente a linha da humanidade. Urgentemente, é urgente. E qual que é a coisa mais importante para eu recuperar quem sou? Sagrado de ser humano e divino que sou, é começar a honrar os ritos de passagem. Honrar ritos de passagem. Isto é humano, isto é conectar com a terra, isto é conectar com o seu corpo, com a sua comunidade. Cada comunidade vai ter um tipo de tradição, vai te conectar com a tua família, vai te conectar com o caminhar em beleza. Agora a gente é uma bagunça só isso aqui, e quando tem o rito de passagem, ele está todo materializado. Uma festa de 15 anos celebra consumo e o corpo adequado ao modelo do sistema. Então, a gente está bem longe, bem longe, bem longe. O que é um menino entrar numa fase de pré-adolescente, depois adolescente, depois já aquele adulto, adolescente adulto, várias fases que precisam ter algumas responsabilidades, provas e celebrar determinados ciclos. Existem ciclos importantes, mas a gente perdeu toda a noção de ciclo. Perdeu toda a noção de ciclo. Os ciclos femininos são a única lembrança que a gente tem, graças a Deus, que nós somos seres cíclicos, homens e mulheres, e terráqueos. Todo mundo que está na Terra é de ciclos. E quando você traz, Ana, a celebração do fechamento de um Tzolk'in, meu amor, isso é muito honrado. Todos nós somos guardiões aqui da lei do tempo natural, ancorados como sementes estelares, fazendo o nosso serviço. A gente sabe como isso é importante. Não sei até onde isto alcança, mas vai alcançar exatamente quem está precisando receber essa mensagem nesse agora, e que é um ponto de difusão. Então, uma coisa que a Matrix quer sempre deixar a gente chateadinho, tem pouca gente na live, será que vai alcançar? A gente tem um efeito muito profundo. Sabia que um humano desperto, só um minuto, ilumina. Boa tarde, Portugal! Ai, gente! Ai, 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 ai. Acelerou o coração! Não, acelerou o coraçãozinho. Ai, meu Jesus! Vamos cantar um fado. Eu tenho uma parte da minha família é de Portugal. Eu tenho minha prima de Portugal, Andréia. Portugal. Tô rindo muito aqui, Lu. Eu fechei o microfone, mas estou me divertindo aqui. Gente, eu acho que essa coisa ao vivo recupera. Sabe que a minha avó, nos anos 30, 40, não, anos 30 não, porque anos 30 é que surgiu o rádio aqui no Brasil. Nos anos 40, 50, ela tinha um programa de rádio de aconselhamento de mulheres, minha avó. Gente, olha só que legal. Quando eu tinha lá o que vim falar com o Kim do Dia, era esse espetáculo de alegria que eu falava, de onde está falando? Então, meu amor, Jéssica Mar, muito obrigada pela sua
apresentação, porque você podia ter ficado aí quietinha, né? Gratidão, que prazer, viu? Um prazer imenso. Alguém aí de Portugal adquiriu o e-book da morte, que agora chama Caminhos da Morte. Eu lembro que chegou um lugar lá tá no Hotmart, né? Falei, nossa, quem será que está lá de Portugal? Deixa eu Bom, pegar esse fio dessa palavra, Lu. Tu claro. falou agora a palavra Pois morte. eu não estou te vendo, lembra que eu não estou te vendo, né? Sim, sim, mas eu senti de pegar esse fio porque nós estamos sendo guiados hoje, né, pelo Enlaçador de Mundos Galáctico. E eu sei que o teu Kim também é guiado pelo Enlaçador de Mundos Cósmico, né? E e esse poder da morte, né? Eu tenho uma sensação, assim, uma lembrança de quando eu comecei, né, a descobrir os códigos e conhecer os selos. Eu fiquei meio, achava meio estranho, assim, o poder da morte, né? Inclusive, alguns usam o poder da transformação, né, no mantra Kim para não falar morte. As pessoas têm um certo é, acho ruim falar de morte, ficam desconfortáveis, né? Quando é a única, acho que a única não, mas é uma das certezas absolutas que a gente pode afirmar que esse corpo aqui vai deixar, né? Esse espírito aqui, tipo, esse corpo, ele perece, né? Ele é perene, Uhum. ele morre, né? Ele é perecível, vamos dizer assim, né? A terra vai absorver ele em algum momento, né? E eu sei que na tua caminhada, né, tu também faz esse trabalho, assim, relacionado, né, com a dolagem de morte. E aí eu senti vontade de te pedir, assim, uma curiosidade que eu tenho, né, porque uma coisa é quando a gente descobre esse conhecimento e começa, e depois de um tempo a gente vai em camadas, né, descobrindo o Kim, descobrindo o nosso mapa e tudo mais, né. Se tu quiser me contar como é que foi o teu caminhar assim com essa guiança do enlaçador, né? Já que nós Uhum. estamos hoje guiados também. É, Então, é um vento que ele tem essa nuance, né? olha, deixa eu aqui ler quem que falou alguma coisa. Ah, oi, Cíntia, tudo bom, meu amor? A Cíntia também é vento cósmico e tá lá no curso do Caminho dos Ventos, né, Cíntia? Oi, querida. Então, o vento elétrico, o vento galáctico e o vento cósmico são os três ventos que são guiados pelos enlaçadores, né? Elétrico, galáctico e cósmico. Hoje, o vento galáctico, então, só para finalizar, é muito importante a gente seguir honrando os ciclos, e a gente tem esses 20 dias, essa última coluna aqui do Tzolk'in, sendo celebrada desde ontem, maravilhoso, é a 13ª coluna e última, então a gente está num funil energético muito importante, muito importante. Então, gratidão. Eu sei que o Will veio ontem, eu fui assistir só a noite de dormir, porque eu estava muito cansada, vou assistir a dele depois. Então, quem está acompanhando, assista os 20 dias, porque eu tenho certeza que vai ajudar a ancorar a gente. Cada um que vier aqui vai ajudar a ancorar esta passagem que não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Não, assim, no sentido, vocês não conseguem se soltar o suficiente para ser fácil. Podia ser facinho, facinho, mas ninguém consegue, tá todo mundo agarrado. Então imagina uma enxurrada e agarrando ali no tronquinho. É melhor você jogar já bem no meio, que não tem tronquinho nenhum, e ir na água, gente, ir na água. Vai no flow. Como assim? Aquilo que precisa ser cuidado, vai ser cuidado, gente. Não tem mais. Tá... Imagina uma banheira lotada já. Daí você tira o tampinha. Ela. Aí quando vai chegando no final, ela vai ver. Entendeu? Aí nós temos isto já já, que a gente vai virar 260 dias.
Então, energeticamente, o Tzolk'in é um fractal de um giro de 26 mil anos, então a gente está com muitos códigos das profecias acontecendo, rolando, muita luz entrando, e quando entra muita luz, ilumina embaixo lá da cadeira, agora lá, muita luz. E eu estava dizendo que um ser humano esperto ilumina um raio de 300 metros. Então, o que precisa é ir juntando, fazendo núcleos de energia que se nutrem e depois espalham em outros núcleos, e assim a gente vai caminhando, ancorando luz. Ancorando luz, o que é luz? É integrar luz e sombra, é trazer a espiritualidade para a matéria, essa coisa de uma coisa é uma coisa, outra coisa, essa separação é ilusória. Precisamos sim ter cuidados emocionais severos, junto com ampliação de referências. Mudar um pouco as referências. Todo mundo está muito tosco. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Antes da internet, muitos aqui nem são de antes da internet, nem viram um tempo sem internet. Mas antes da internet, era inconcebível o que a gente tem hoje, de estar num lugar, em horários diferentes, em lugares diferentes, em horários diferentes. Eu atendi uma moça, a querida Amanda, beijo, que mora na Austrália. A gente não está no mesmo lugar, não está no mesmo horário, mas está juntas. Onde a gente está? Em Ubatuba, na Austrália, lugar nenhum, a gente está na rede de conexão. Para que serviu chegar à internet? Para a gente entender, porque ela é artificial, rede artificial, tá, gente? Isso aqui não é. Isso é artificial, criado pelo homem, tá? Há muita ciência, tem tecnologia baixada de ET nessa internet, mas também aqui a gente já está um uso bastante. Era o preço, tinha que descer esse conhecimento para quebrar dois conceitos tão rígidos, tempo e espaço. Na hora que eu quebro isso, as pessoas hoje conseguem entender o que é conexão e o que é rede. Só que tem a rede natural. A rede natural, que não é artificial. A da telepatia, a da nosfera. Então, quando a gente está falando aqui de Kim e de lei do tempo natural, né, esse conhecimento diz respeito a gente começar a compreender esses ciclos, começar a compreender essa encaixada no tempo. Encaixada no tempo natural, né? E esse é um momento que daí experiências emocionais, então eu costumo fazer aqui cuidados emocionais, cuidados ascensionais. E aí, o dia de hoje tem, além de ser evento, né, que é essa falação que não para nunca, também, porque ancora uma verdade do coração pela palavra, né, pela comunicação, pelo cantar, pelo soprar, enfim, é exibicionista. Teatro, enfim, é o jeito do vento se relacionar, se relaciona com as pessoas. A palavra comunicar está dentro do vento. Comunicar implica dois ou mais, né? Não é uma introspecção. Eu tenho momentos, né? A palavra espírito dá a hora de não quero falar com ninguém porque estou dentro da minha meditação sagrada. Então o vento também não é só fala, precisa ter um equilíbrio, né? Tudo precisa ter equilíbrio, né? Agora, o enlaçador de mundos, como você me perguntou, Ana, ou o poder da morte. Vamos lá, como chega isso em mim quando eu chego no sincronário? Mais uma referência na minha vida confirmando quem eu sou, com muita força daí. Daí é que eu comecei a mergulhar nesse assunto, principalmente quando eu conheci a profecia do Telectonon. Aí eu vi os 4 poderes abusivos e abusados. Aí eu falei, isso é meu. Isso eu sou um vento que carrega a profecia. Aí o enlaçador dentro desses 4 poderes me fez todo sentido. Aí começou a vir, na Umbanda eu tinha
o meu pessoa de frente era um homem que chamava Zé das Facas, mas ele falava: meu nome é Mil Mortes, porque ele já tinha passado 1000 encarnações. No, aqui no mantras, o meu mantra preferido é um que chegou na minha vida, que é os 1000 nomes de Kali. Então, vão vindo várias referências. O serviço que eu fazia na Umbanda era de cuidar do terreiro, da tronqueira, então sempre num lugar do entremundos, né? Desde pequena, vendo coisa, de pequenininha, eu vi, daí eu não sabia o que que era, eram os gigantes. Mas então esse mundo invisível, que é o mundo, aspas, da morte, as pessoas não sabem o que tem lá. Então, quando você começa a ver coisinhas, você vê o que tem lá. Mas aí também teve vários momentos que eu mesma fechei essa visão, eu mesma, sei lá, foi fechado em algum momento, né? Mas sempre tendo um, uma referência. Quando eu cheguei no sincronário e vi isso, guiada pelo poder da morte, o enlaçador de mundos, daí eu vi a morte e a sabedoria da multidimensionalidade. Eu falei, nossa, bugou minha cabeça, falei, eu vou precisar entender isso. E aí eu saí perseguindo a compreensão desse conceito de multidimensionalidade. Eu precisava entender em mim. Aí, felizmente, vieram mestres maravilhosos, que eu comecei a ter experiências de ascensão, né, no próprio, além do tempo, o André e o Robson, né, eu sou uma pessoa que fico sempre com o Robson, que me ajudou muito nessa caminhada de abrir, e aí também para a Tamiana, chegou a Tamiana, e aí eu ouvi uma fala lá, fazer determinada técnica é bom para auxiliar na passagem. Eu falei, então eu como terapeuta tamiana, cheguei numa técnica que auxilia a passagem com toda a minha história de sempre estar com morte. Aí juntou pleiadiano com a morte. Aí hoje eu sou dona da morte, eu não faço nada sem eles, né, gente? Sempre eles na minha frente, do meu lado, são 6 que ficam comigo. É uma equipe, é, enfim, é assim, é uma equipe de trabalhadores. Eu estou dentro da equipe. E aí, isso é tão surreal. Ficar enxergando esses, ter a sensibilidade. Então a gente treina aqui, faz ascensão, faz limpeza de karma, faz jornada de cura, faz tanta coisa, limpa, limpa, começa a abrir as coisas. Aí começa a abrir a coisa, você tá aqui, tá ali, ali, às vezes você tá ali sem corpo, às vezes você tá aqui com corpo, começa a ver a relatividade dessa coisa do corpo. É a telepatia. Mas tem sim, daí tem o lugar de honrar, sim, essa passagem, essa incompreensão da morte como uma sabedoria de que a gente está em vários planos, né? Porque o corpo morre, mas é uma roupa nesse planeta. Você não é esse corpo. Essa história é honrada, maravilhosa, que a gente constrói as nossas, o nosso degrau da evolução pessoal, mas também coletiva, né? Estamos aqui em missão. Quem está aqui nesse momento na Terra veio fazer o quê aqui agora? Veio vivenciar um espetáculo, uma transição de terceira para quinta dimensão, uma transição dimensional com a civilização dentro. Não é muito comum. É um espetáculo para se ver. Tem gente de muito lugar participando no apoio, no que pode, né? Tem regra. E a gente está aqui dentro. E eu nunca imaginei que eu estaria falando isso numa internet. Nem imaginei que ia existir internet. Então, é isso tudo. O Laçador de Mundos, ele me traz a sabedoria da multidimensionalidade. Eu, então, com a técnica da Tamiana, me aprofundei no assunto e acabei escrevendo, porque como é um lugar de muita dor, de muita desinformação, mas muita dor,
eu senti que era um lugar de trazer humanidade, porque aí eu vivenciei, eu co-criei uma experiência incrível. Meus pais morreram com 5 meses de diferença, então foi um luto bastante complexo, né? Pai e mãe, e eu pude me estudar, né? E percebendo coisas do luto emocionais para eu superar e poder daí trazer. E aí o e-book é isso, é um pouco da minha história, da espiritualidade, porque o medo da morte também vem porque esquecemos que somos também divinos e espirituais e perdemos a fé. Tem medo. Medo é falta de fé. Agora, tem também muita história, muito paradigma equivocado do que vem depois quando morre esse corpo físico. Então, são duas coisas. Uma é cuidar emocionalmente da pessoa que precisa começar a falar desse assunto, porque a grande questão é não morrer com medo. Não morrer fantasiando que você é pecador e precisa voltar 70 mil vezes, porque isso aí já não está bem assim. Então, muita consciência que precisa na hora da morte. Esse é o serviço. Mas isso é mais refinado para agora. Passa um pouco a palavra, que eu estou falando bastante, tá? Vou dar uma olhada. Sim, faz muito sentido, assim, ressoa muito o que tu traz. E enquanto tu falava, ficou passando um filme aqui pra mim também, assim, né, das partidas que eu já vivenciei, né, e todo mundo tem, né, na sua história aí, né, essa experiência, alguma experiência com a morte, né. Uhum. Mas também, né, Lu, existe uma percepção também desse processo de morte, que são essas camadas de ilusão, né, que a gente vai tirando, assim. Até ontem o I falava, né, que o ser, né, acessar esse ser é tirar, né, é tirar, não é colocar nada, é tirar, né, porque Tá, afinal de contas exato. a gente nasce puro, imaculado, né, nasce ali do ventre da mãe. E aí, em algum momento da jornada, né, aparecem aí as pessoas que agem inconscientemente ou conscientemente, mas cometem, né, absurdos. A gente não precisa exemplificar aqui, todo mundo sabe, né, a desumanidade que há, né, tu mesma falou aqui no início, mas tem aí camadas que a gente precisa ir deixando morrer, né, disso É, tudo que foi nos constituindo, né? E quantos enganos. Inclusive, acho que a frase do. Interessante, né? Que hoje é vento, mas a gente está aqui com o favor. hierofante, né? E aí no final ele ainda fala, né? Conhecer-me é morrer para o seu falso eu. Né? Hierofante, né? Então, sabe Conhecer é por que eu morrer digo para o seu forte? Porque a gente está no onda encantada da águia. Esse vento de hoje é guiado pelo enlaçador. E essa águia, o oculto dela é o enlaçador de mundos cósmico, né? É ele que está sim. ali, ele está aqui comigo, enfim. É muito, é muito Não, eu forte. tô transitando, deixa eu te falar, eu tô transitando na onda do enlaçador. Hoje eu tô cachorro harmônico. Achei esse lançador aqui também, né? Então ele está Aham. muito presente aqui, porque a É, morte é um trunfo que a gente tem, Lu. É um trunfo que a morte, gente tem. quem somos, pelo amor de Deus. Morre, por exemplo, morreu meu pai e minha mãe. Ótimo. Sabe o que dói? Não é que eles morreram, porque isso aí, na verdade, a gente tem uma sabedoria interna. O que dói mesmo é morre a filha. Morre. O que eu faço com a filha que gosta de fazer macarrão todo domingo? Ela vai fazer o quê com esse espaço? Se eu não tiver vida para colocar nesse espaço, eu estou ferrada. E o que acontece é que essas pessoas não têm vida independente e as outras pessoas são é, a caminhada, tal, mas você tem uma vida sua e você sabe que tem um lugar que é só. Você chegou aqui só, seu espírito aqui, a tua caminhada, tem uma coisa que é só.
A gente tem que parar de ter medo, de solidão. Precisa construir esse lugar da solidão. O que é esse lugar da solidão? É o lugar quando eu me aquieto, é o lugar onde eu tiro qualquer papel e vou respirar. E quando eu não tiver corpo, o que eu sou, caraca? Tem que perguntar. Paramos de perguntar, paramos de honrar as passagens e paramos de perguntar da onde eu vim, que eu vim fazer aqui, para onde que eu vou. Se isso é líquido e certo, o que vai acontecer, gente? Não interessa a hora. Aí vem, ah, com quantos anos você acha que você vai morrer? Não sabe. Aí piorou essa falta de consciência de perguntar, bom, já que eu tenho uma bagaça, que é um fim, líquido e certo, e eu não faço nem ideia de quando isso pode acontecer, como é que eu devo viver minha vida hoje? Desfrutando a gratidão de tê-la, desfrutar cada coisa que eu tenho. Aí eu entro no flow da gratidão. Aí minha vida fica uma outra coisa. A morte qualifica. Por que que vem pandemia? Porque o homem está doido. E vai vir mais. Porque só a morte fala, o que eu estou fazendo na minha vida? Nossa, eu posso morrer o próximo. Nossa, e o que eu estou fazendo na minha vida? Eu que moro em Ubatuba, veio um monte de gente para Ubatuba. Tipo, que vida eu estou levando aqui? Em cima de casa em cima de casa, chamado prédio, que até o elevador tem fila. Para sair da garagem tem fila. Porque já está o estacionamento, porque a rua já está parada. Gente, que insanidade é essa? Tu fica no estacionamento do prédio. Oi? E acha que isso é vida? Ó, eu sou uma exilada de São Paulo. Eu vivi lá para aprender o que é o mesmo esse lugar, que vai destruindo a conexão espiritual. Tem que ter muita força, ou tem que conseguir vir recarregar, porque é muito, muito forte. Então, agora, isso antes, eu estou falando de São Paulo, porque é a minha cidade, né? Mas não precisa mais ter cidade para desligar as pessoas. A gente já está em outra fase. Isso aí era na época que eu vim para Ubatuba 23 anos atrás. Hoje em dia, o que desliga a pessoa é isso aqui, ó. Aí a gente precisa recuperar a disciplina do autocuidado, porque a gente trabalha com isso. Eu sou uma mulher híbrida. Eu entro e saio, entro e saio. Eu trabalho fazendo comunicação por aqui, dando aula por aqui, né? Atendo terapia por aqui, atendo mapa galáctico por aqui. Então, anuncio cerimônia, retiro, por aqui. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso aprender a mexer nesse negócio, porque é uma energia que eu gasto num lugar onde suga demais. Então, autorresponsabilidade. Só que isso, de verdade, eu que estou mó ratazana no negócio. Eu só entro na hora que precisa entrar, depois saio correndo e tal. Não é todo mundo que tem isso, a gente sabe. Então, o que está acontecendo? Não precisa ter mais uma cidade para desligar, mas mesmo quem está aqui em Ubatuba, ou em qualquer outro, eu falo Ubatuba, que é minha cidade linda, maravilhosa, e hoje o dia está incrível. Mas os pais ficam, as crianças ficam, enfim, o ser humano tá muito desligado de uma vida, de uma caminhada aqui na Terra, do jeito que é interessante que ele caminha. Não, eu sou a primeira a usar tecnologia, né? Mas eu tô vendo criança que se suicida porque perdeu o joguinho. Enfim, não vamos nem entrar no lugar, nesses lugares estranhos. Aí volta a espiritualidade, traz um sagrado, traz o despertar desse sagrado em mim, que eu só acesso quando eu paro. Então, essa aceleração, e aí a gente coincide com a aceleração do tempo mesmo, aceleração quântica. Está mais acelerado, sim. Está entrando mais explosão solar, sim. Então, está mais acelerado, sim. Nós estamos indo da terceira para a quinta dimensão, então vai acelerar cada vez mais. Não vai voltar ao normal. Não tem normal para voltar. Vai acelerar cada vez mais. E a aceleração pede que eu cuide das minhas questões e me alinhe com isso.
fisicamente, então eu preciso alimentar esse corpo direito, emocionalmente, preciso realmente dar conta dos lugares onde eu tenho que ajeitar. A gente teve ontem aí uma confluência astrológica, também importante, e aí a morte simbólica, posso não morrer aqui nesse corpo, mas esse corpo de 61 anos não é mais o corpo de uma menina de 10 anos, né? Não é mais o mesmo corpo. Já trocou tudo. Quem que é o observador? Quem sou eu depois daqui a pouco? Então, a morte é uma consciência dessa fluidez. Estamos esquecidos de que, daí para embananar de uma vez, o tempo é simultâneo, que a ilusão de passado, presente e futuro é uma aqui da terceira dimensão, nesse jeito aqui nós estamos, mas não é assim. Então, quando a gente entende, se eu respirar, entrar nesse meu agora, eu posso acessar várias linhas de tempo simultâneas. Eu acesso com o quê? Eu acesso sem corpo, não vou com o meu corpo. Eu acesso sem corpo. Então tem uma consciência, tem um outro tipo de corpo. A gente está sutilizando esse corpo. A gente tem base de carbono, está indo para a base de silício. Tem tanta coisa acontecendo, mas está tão cru que esses assuntos parecem ser coisa de maluquinho e não é, né? E não é porque então, há 2 anos atrás todo mundo começou a sentir zumbido no ouvido, dor de cabeça, tal. Foi quando começou bem intenso. Agora são outras as pessoas estão percebendo memórias de lugares, de coisas que, olha, o que é isso? Enfim, para quem está aqui, preocupado com o seu crescimento pessoal e com a caminhada da Terra, está no lugar certo. É isso mesmo. Não tem nada errado. Respira, morre aquelas versões que estão precisando morrer, e junto, né? Junto, a gente está aqui fazendo junto. Vai recordando, tem os recordadores, os recordadores. Os Hopi falam isso, né? É recordar quem somos. E recordar é isso, é tirar camadas e chegar no meu ponto de luz único, o que me individualiza. Cada um tem um DNA único. Não existe nenhuma outra Ana igual a você em 8 bilhões de pessoas no planeta. 8 bilhões não tem ninguém igual a você. Nem a mim, nem a quem está aqui vendo. Então tem uma luz única. Eu estou ancorando luz no planeta. Qual luz? A minha. Não é do outro, a minha. Hoje é um dia cílio, é isso? Hoje é dia de descarregar a luz que chegou aqui durante 7 dias, passou por esse sistema e vai descer. Qual sistema? O meu, luz única. Hoje eu descarrego. Informação para a Pachamama, de quem? Da minha consciência, que vai ficar lá como registro cástico lá no centro do planeta, onde tem uma ponta de cristal para cada um. Enfim, tem tanta coisa acontecendo, passa a bola. Vou dar mais um golinho. Dá mais uma bicadinha. Lu, tudo que tu tá trazendo ressoa bastante, assim. Eu olhei pro relógio e é impressionante, né? Assim, como cada vez se confirma mais, né, que o relógio ele não descreve, e não consegue mostrar o tempo, de fato, né? Porque a minha percepção, eu não sei quem tá aqui, mas a minha percepção é de que a gente abriu. Ponto. Né? Eu não consigo conceber que se passaram 49 minutos, né? Dentro do que eu acredito que sejam 49 minutos do relógio. E eu acho maravilhoso, assim, né? A Dai tá aqui mandando que lindezas para nós aqui. Bem-vinda, humana maravilhosa. E eu quero perguntar aqui para o pessoal que está com a gente nesse momento, assim, se já conhece o seu Kim, se já tem noção, né? Eu imagino que sim, porque se te segue e se segue a página do Caminho Sincrônico, as temáticas estão sempre vindo, né? Mas o que a gente está trazendo aqui, né, é uma abertura mesmo para a gente poder
perceber o que que é para agora, né? A gente vem caminhando aí, a Lu há muito mais tempo do que eu, a gente vem caminhando nessa interrelação com os códigos. E eu percebo comigo, assim, que a gente vai atravessando etapas, fases, né? Onde a atenção ela vai se direcionando para outros aspectos, né? Tem um período ali que a gente fica imerso, né? Olhando as harmônicas, né? Fazendo mil contas. Daí depois estuda sincronotron, e daí vai, estuda a história. E eu agora, Lu, eu queria saber como é que tá para ti esse teu momento, assim, mas eu tenho sentido um chamado muito forte a gente ancorar um campo em silêncio juntos, né? E trazer a frequência dos códigos sem muita explicação. É o que tem acontecido comigo, assim, tanto que eu venho acompanhando um grupo, né? E esse grupo vai variando, tem gente que sai, gente que entra, gente que volta, e já vai fazer 2 anos agora na Lua Ressonante, né? Que a gente está nesse ancoramento diário. E não tem repetição, sabe? Por mais que a gente passe pelo mesmo Kim, são coisas diferentes. E aí esse experimento ele vai nos dando a possibilidade de escutar o Kim anterior, né? 260 dias antes e 260 dias agora. E nessa experiência, assim, eu fico vendo a potência que é e o campo telepático e a sincronicidade, assim, ó, em ato acontecendo. Hoje, só para exemplificar para o pessoal, assim, no finalzinho do encontro, a gente tira uma carta do Caminho Sagrado, né, da Jane Sans. A Jane Sans, inclusive, é um macaco planetário, né? Ganhei de presente esse oráculo uns anos atrás, eu nem conhecia a Lei do Tempo, e depois fui descobrir que ela era o meu análogo perfeito, né? Macaco planetário e estrela planetária são dupla, né? E aí a gente sempre tira uma carta do Caminho Sagrado no final. E hoje eu pedi para participante Tormenta Rítmica, tem uma Tormenta Rítmica no nosso grupo, e eu pedi para ela dizer um número para nós. Daí eu conto ali as cartas e tiro a carta, né? E aí ela trouxe, e a carta que saiu foi a 19. Exatamente o Kim dela. E aí eu disse, uau, né? E aí caiu qual carta que saiu num dia de vento? Cara pintada, autoexpressão. Eu trouxe isso, gente, porque a gente ri, a gente se diverte, Lu, porque assim, esse caminho, só para fechar, né? Esse caminho ele é muito encantador e ele traz esse alento, né? Porque daí é aquela confirmação assim, uau, eu tô no lugar certo, na hora certa, era isso que eu precisava estar fazendo, né? O universo está respondendo isso. Então eu fico arrepiada, assim, mas te passo a palavra para tu contar uma para nós aí. É porque você vem e fala do código do 19, e o 19 não é todo mundo que já ouviu falar isso dentro do sincronário. E eu confesso que eu mergulhei poucas vezes, assim, eu não tenho toda a informação, eu não tenho a informação profunda, eu fico até lelé quando eu começo a falar dessa informação. Quando eu começo a falar do 19. 19, pelos preceitos, é Deus, né? Vamos começar aqui, o 19 é qualquer coisa. Eu nasci no dia 19, eu adoro esse número. E aí, se pegar o Tzolk'in, aí eu vou ter que levar vocês lá para mostrar. Vamos passear, pessoal, até o Tzolk'in, vamos pegar aqui um pau de goiabeira. Ai, como eu sou professora. Estão vendo? Aí a gente tem aqui. Não, dá o máximo aqui. Cadê o 19? Aqui, deixa eu ver se o meu. Aqui tá o 19, né? Que é então, assim, ele já não tá na pontinha, ele tá no meio. Se pegar uma tangente aqui, vai dar no 247. Vocês acompanharam meu pauzinho? Sabe por quê? Lá no 247, essa tangente. Subindo na diagonal, né, Lu? Subindo na diagonal, né? Isso, essa diagonal. Obrigada. Eu sou de humanas, gente. Me dá um colarzinho aqui para eu fazer a miçanga que eu faço direitinho. Então, subindo na diagonal, a gente vai ter 19, 38, 57, todos os múltiplos 19 do 19 até chegar no finalzinho, que é o 247.
247 é mão cósmica, que é o último dia desta onda encantada. Kim da minha filha, só para E ilustrar. Kim, Minha e filhota, Kim mão sabe do quê? cósmica. E Kim sabe do quê? Da soma entre eu e meu filho. Ele é serpente cósmica. Então, eu amo mão cósmica. Então, quando daí essa tangente chama-se a escada da misericórdia de Alá. Aí tem código, né? Então começa no 19, o número é Deus, não tem nenhum outro que faça isso, nenhum outro número que tenha isso. Essa matemática certinha dos 13 tons nessa diagonal, tem um código aí, são códigos dentro dos códigos. E aí o que você falou, acho que quem está aqui pelo sincronário caminhando, a gente está indo cada vez mais camadas, né? São camadas. Esse do 19 eu não vou adentrar agora, ele já tem uns bons anos que está essa informação comigo, mas eu ainda não senti de mergulhar nela. Mergulhei na da morte, por exemplo. Então a gente vai também selecionando o que é da vez, né? Qual que é o estudo da vez. E eu agora estou retornando nesse momento para trabalhar de novo os 4 poderes. Que é o meu chamado, aí eu ainda não decidi se é um curso, se é retiro, mas bem transformador, com a memória proibida. Eu sinto que nesse momento a gente está precisando ter a coragem de fazer algumas limpezas necessárias em nós, porque nós estamos contaminados com esse sistema. Então, para saber exatamente, eu não consigo dar conta aí, com a aceleração planetária. O único lugar seguro é meu coração, é no meu lugar onde eu encontro o meu sagrado. Está muito bagunçado, as relações estão ficando. Precisamos cuidar da comunicação, então, muita comunicação não violenta, para a gente ir apurando as formas de ir limpando tanta violência. A gente é muito, muito violento. Nós somos. Então, achar a limpeza em mim. Às vezes a gente está limpando o karma de família, não é meu, mas vem das mulheres. Então, muito amor nessa hora, muita responsabilidade, autorresponsabilidade com a própria vibração. A cura é pelo som, pela vibração. Da terceira para a quinta. Então, isso tem uma série de emoções. Tem coisas que antes faziam tanto sentido que já não fazem mais. E é assim que nós estamos caminhando. Muito amor próprio. Ninguém nasceu sabendo. Calma, calma, calma. Pronto, passou, passou. Não briga. Não briga com você quando você não fez direitinho aquilo que tu achava que era assim ou assado. Também tem coisa que já não é mais assim assado. Muita coisa mudando. Claro, valores não vão mudar nunca. Justiça é justiça. Amor é amor, né? Valores não mudam nunca. O que vai mudar são, às vezes, algumas circunstâncias. Então, está na hora de realmente... O que é importante? É importante eu manter na minha caminhada, porque vai coincidir término de Tzolk'in com, dias depois, virada de... Não tem nada acontecendo no céu, não tem virada nenhuma, mas como emocionalmente todo mundo está virando, acontece um monte de coisa, tá? Então, nesse sentido, energeticamente, a gente tem aí uma baguncinha. Imagina, é um delay, né? Virou ali. Olha, se fosse ainda uma baguncinha de virada de ano no dia 21 de dezembro, até justificava, tipo solstício, né? Mas do jeito que tem nada acontecendo dia 31 de dezembro e 1º de... Enfim, isso faz parte do programa de esquecimento de memória, né? Da tarraxa, a gente, do tempo. Por exemplo, Jesus, a fonte que é crística, iluminadora desse setor da consciência dos universos, né? A fonte crística que conecta com o núcleo cósmico, enfim. Se fosse mesmo daí o Cristo físico aqui,
Seria dia 21, dia de aniversário, dia de solstício. E não dia 25. Então, a gente está sempre. Todos os reinos, o animal, o vegetal e o mineral, todo mundo caminha com Pachamama. A gente caminha sempre meio atrasado, meio coisado, porque está artificial. Então, eu deixo aqui, termino falando, parece que não, mas seguir o sincronário, se a gente não vai conseguir mudar ainda no Vaticano, não vai, mas dá para ficar junto. E a questão, todo mundo fala assim, mas eu vou ter que mudar de calendário, isso é muito difícil. Para de falar, é muito difícil, porque isso é ego, ego, ego. É muito difícil, é o ego. Então, é muito fácil, é olhar para o céu e ver. Uma nova linguagem, se não aprendeu inglês, aprende uma outra língua. Só que essa língua ela é tão importante porque ela ajuda você a lembrar quem você é. E aí você ancora a sua luz e não fica mais dependente do outro, dependente de nada. A gente se nutre, mas a gente tem autonomia, mas não tem autossuficiência. Mas temos autonomia para a caminhada sozinha. Então está na hora também de ficar crescidinho, crescidinha, tomar conta dos dramas de uma forma um pouco mais adulta, soltar o que não é mais e entrar aí nesse novo tempo. É isso aí. Pessoal, aquilo, para a gente ir finalizando, né? Só dar uns comentários aqui. A Mix passou por aqui, Dragão Galáctico, deixando o beijo dela. A Jéssica Mar, que é lá de Portugal, é uma tormenta espectral azul. Uau! Uau, da lua. Que Tá bom. maravilha! Humano Que pode. Ressonante, Quinhartes também deixou um oizinho aqui para nós. Dai Vilela. Gente, gratidão por ancorarem junto com a gente. A gente vai precisar ir encerrando, assim, a gente pode ir fechando. Eu acho que para fechar, assim, até para a gente deixar isso registrado aqui para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo num outro momento, né, e que daqui a pouco não faz a menor ideia, mas foram, assim, a atenção ficou aqui, não conseguia parar de te ouvir, porque isso já aconteceu comigo. O que ela pode fazer, assim? O que tu acha que essa pessoa pode fazer para se conectar com essa informação e para começar? O que ela precisa priorizar? Porque hoje, com os recursos da internet, né, de IA, de muitos facilitadores, de muita coisa, às vezes pode ser muita coisa, né? E a pessoa se perde e acha que aí eu acho difícil, eu acho complicado, né? Mas o que seria algo assim que tu poderia sugerir de fundamental, assim, de básico? Para que a pessoa possa adentrar esse campo aqui, né? Olha, Esse 13 e 20. mais importante para ela começar, de verdade, a mais importante é ela querer. Ela querer. Eu quero aprender isso. Eu quero. Eu vejo que a pessoa que segue isso está se sentindo bem. Eu quero para mim. Então, antes de falar este método, este caminho, tem que querer, porque tem para todo mundo. Pode ser começar a conectar com a energia do dia. O que tem? Compra uma agenda. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu quis foi o almanaque das 13 luas. Eu quero ter na minha mão, porque só de olhar o código você já fica bom. Eu fui atrás de curso, porque eu comecei a estudar sozinha e eu não conseguia estudar sozinha. Eu falei, gente, eu sou muito. Eu tinha 52 anos quando a lei do tempo natural chegou para mim, justo na minha sincronização de 52 anos. E eu falei, imagina que eu vou conseguir estudar esse troço, gente. Só que eu tinha uma motivação muito grande, eu queria. Eu me identifiquei tanto que eu falei, nossa, eu preciso entender esse negócio. E aí eu fui atrás. Tem curso de gente jovem dando, tem curso de gente velha dando. Então, assim, o que você quer,
Veja das pessoas que falam da lei do tempo, aquela que você se identifica mais com aquela fala. E vai conversar com ela. Você tem algum cursinho, você tem algum material, começa a seguir, porque é tão pessoal. É que nem cabeleireiro, gente. O cara corta maravilhoso o cabelo de uma, da outra fala, meu, odiei. Entende? Então, é isso, não dá para falar. Então, o material é básico. Site do Sincronário da Paz, site 13 Lunas. Mas sozinho, eu não consegui estudar esse troço sozinha. Eu achei muito legal estudar e eu fui, graças a Deus, eu sou da terceira turma da Flávia Murta. Na hora que eu comecei a olhar, já apareceu a Flávia, falei, nossa, é essa mulher mesmo. Hoje ela é uma querida, né? Imagina, lá atrás, esses anos, isso. Então, é querer, é querer. E aí tem material, aí vem perguntar pra gente, uai. Sim, vai perguntar para você, essas pessoas lindas que estão aqui, tem curso, tem material. Então, ouvir quem você sente bater no coração. E seguir. Ir atrás do coração. Tem gente que é mais ler, que é mais estudar. Sim. Não, e eu sinto de complementá-lo dizendo assim que cada um de nós tem uma posição ali, né? Um Kim, né? Um ponto de partida. E esse Kim é o início de uma aventura, né? De uma aventura nova na vida, o início de um descobrimento, assim, de um Você ligar de saber o ponto seu mantra também. aqui é imprescindível. Saber decorar, decorar. É um código. Perfeito. Aí, se for para ser mordiscado mesmo, fazer mapa galáctico. Entender qual que é o seu Kim. Daí, fazer um mapa galáctico porreta. Agora eu vou vender meu peixe. 3 horas de Sim, mapa. 3 eu ia horas falando. dizer, Então, eu ia assim, aí. dizer para tu falar, né, do teu servir, assim, a gente falar isso também para as pessoas saberem, né? A Lu não começou ontem. A Lu já tá aí na estrada faz um tempo, né, Lu? É, Quer contar aí pro é, pessoal o que tu entrega aí, para deixar aqui também para as pessoas poderem te acessar, né? Que ainda não te conhece. então, tem um mapa galáctico. Tá? Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, porque me ordenaram. Chegou uma hora que eu estava estudando, não entrava mais nada. Aí os pleiadianos falaram, olha, ou você começa a fazer mapa ou não vai conseguir mesmo estudar. Beleza, mas eu não sei nada ainda. Tanta gente boa. O pouco que você sabe é o mundo. Aí eu comecei. Então já faz muitos anos. E aí o que acabou virando hoje, o que é o mapa galáctico comigo? É uma vivência, porque eu abro o portal, com os meus flautas, eu toco meu tambor, eu entro no campo, percebo o que está acontecendo, e aí eu abro o mapa e vamos indo, você, eu e tudo que está acontecendo no seu agora, que é importante que eu saiba para falar para você, vai aparecer. Então é uma experiência bastante profunda, leva 2 horas e meia, 3 horas, é muito profundo mesmo. Tem mapa que é para casal, para as harmônicas, né? Ver como é que é o relacionamento, enfim. Tem mapa que é vocacional para adolescentes. Eu trabalhei muitos anos, 16 anos, com adolescente dando aula de história em colégios particulares aqui de Batuba. Eu gosto muito de adolescente. Então, eu faço o vocacional, é bem legal o mapa vocacional também. Então, para ser mordiscado, é isso. Alguém vem e fala um monte de coisa sobre você e você se identifica tanto e fala, nossa, esse negócio aqui é bom. Foi assim que aconteceu comigo. Aí eu fiquei entusiasmada e comecei a ter uma agenda. Mas o ponto de partida mesmo é seu mantra Kim é o seu Kim, né? Qual que é a minha assinatura galáctica? Qual que é o código dessa minha luz única, né? Qual que é o código da minha luz única? E tem um saber que fala também
seu signo é, zodiacal é uma informação, tem várias informações sobre você, vários códigos. E é isso. Então, quem quer procurar vai encontrar vários códigos, isso é importante. E se construindo. Eu falei aqui que a referência de morte veio vindo de vários lugares. E você já deve saber quem você é um pouco. A lei do tempo natural é saber seu Kim, seu oráculo, sua onda, no mínimo, e o ano que você nasceu, a lua que você nasceu. É muito importante para saber aonde você tem fragilidade e aonde você tem potencialidade não desenvolvida ainda, né? Ou seja, conhecer você. Eu acho o máximo. É isso aí. Recursos tem muitos, né? Mas sem o querer realmente, né, Lu? Sem uma intenção clara. E o que eu acho mais maravilhoso, assim, também, é que embora a gente vá fazer uma leitura, alguém diga algo pra gente, é uma ferramenta, uma metodologia que nos ajuda aí continuando, né, a descoberta, a revelação, né? Porque vai em camadas, né? A Ó, gente vai acessando, assim, ela vai chegando pra gente, né? Eu vejo assim que vai. vai chegando, assim, no Que momento, por exemplo, falando aqui, falava telectonon, eu saía correndo, assim, meu Deus do céu, o que que é isso? E hoje estou aqui, né, com o meu tabuleiro ali, né, refletindo, interagindo com ele, né? Então, assim, a gente precisa de muita paciência, né? A paciência, de fato, ela transforma a conduta, né, Lu? De eu fato, nasci na ela semana transforma. azul. É. Mas aí, eu esqueci de falar. Atualmente, tem vindo gente me procurar, bem de começo mesmo, né? Da Lei do Tempo. E aí, eu vou fazer uma. Eu já tive 5 turmas, e eu estava sem turma, de Lei do Tempo. E aí, eu vou no início do Gregoriano, né? Não adianta eu lançar agora, queria que eu lançasse agora, mas agora, por conta dessas festas, assim, não vale a pena, né? Tá todo mundo com uma energia muito diferente. Mas para o ano gregoriano, né, vai ter a oficina Viva a Lei do Tempo de novo, que é ao vivo, 13 encontros. Ela é uma oficina que eu já fiz várias vezes, bem do básico, 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 para você daí começar a seguir diariamente. Então, não só saber o seu Kim, aprender a fazer o seu mapa galáctico, o mapa dos outros, e acompanhar e aprofundar. Daí a gente fica com um grupo ali onde a gente vai conversando diariamente também, né? Qual que é a energia do dia e tal. Então, isso vai acontecer no próximo ano agora. Quem quiser, me manda um salve, diz que tem interesse, que eu já vou fazendo uma lista de interessados, tá bom? E deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está aqui, que eu vi que tem várias pessoas que não estavam aqui. Por conta dessas regras novas do Instagram, só quem tem acima de 1.000 seguidores consegue fazer live. E aí a Uau! Ordem dos Dragões, a Lu sabe, né? Eles fazem um trabalho tão precioso, diário, né? Eles faziam aquelas lives todos os dias, Aham. às 13h20, né? Bem instrutivas também, né? Sim, Aulas sim. assim abertas todos os dias. E eles querem retomar essas lives. Então faltam poucos seguidores ali para eles conseguirem. É @ Ordem dos Dragões. Então Tá. sigam lá, né? Clica lá, segue para a gente impulsionar essa página e eles poderem entregar esse serviço para nós também, tá? Aproveitar e fazer essa propaganda aí do bem, né? Para a gente poder ampliar aí essa expansão desse conhecimento, que é muito precioso, e como fala a nossa querida amiga Vânia, é um bote salva-vidas, né? É, é, é. Então, vamos deixar esses botes todos aí, cada um de nós pode ser um bote salva-vidas aí, trazendo as pessoas para essa consciência, né, para se recordar. E eu quero te agradecer, Lu, assim, de coração, assim, eu tô saindo tão bem daqui. Eu tava com uma energia mais baixa antes, né? Aí quando a flauta entrou, Ela é assim, preciosa. dissipou e eu consegui estar aqui, assim, bem, saio bem. E aí eu quero perguntar para ti se é possível tu fazer um sopro para nós de fechamento, assim. Claro, E aí a claro, gente não claro. faz nada, a gente sai em silêncio aqui,
Só vou avisar o Perfeito. pessoal que amanhã tem live de novo. Vai ser à noite, às 20 horas e 13 minutos. Vão receber uma noite rítmica e a gente vai poder trocar de novo numa outra frequência. Então hoje me despeço da Lu aqui. Nós duas juntas ancoramos um cachorro planetário, que é a Ah, frequência da onda do dragão. Então, sintam-se abraçados e vou fechar aqui o microfone. Muito agradecida, Lu. Um grande beijo, viu? gratidão, querida. Gratidão a todos que vieram, a todos que estão vindo no seu agora. É muito importante que a gente se encontre e se nutra. Siga no seu caminho com muito amor próprio e auto-perdão. A gente forma aqui um cachorro planetário, a manifestação do amor, né? E o amor começa, um amor próprio, incondicional. Eu me amo mesmo quando eu não estou ainda, ai, super top, eu acho que você, né? Eu me amo do jeito que eu tô, porque esse é o lugar que eu tô, é o certo. Eu tenho uma consciência que cuida de mim, então eu confio que esse corpo, essa vida, essas coisas eu tô vivenciando porque eu tô co-criando essas coisas que eu preciso delas. Não estão erradas, né? Então, sair do lugar de que está tudo errado e entrar na gratidão de que o que eu tenho está incrível. Deve ter mais códigos incríveis de exploração dentro do que eu tenho. Quais são? Né? Tudo tem lado bom. Eu estou conseguindo enxergar tudo. Arro, gratidão. Beijos. Beijos.